a coluna clínica da cidade de hoje. Doutor Emanuel, bom dia. Quais são as reclamações mais recorrentes dos pacientes? O que eu acompanho muito, somente em relação às mulheres, é a queda de cabelo. O que a Covid faz com a gente que deixa, né, muita gente, mesmo depois de testado negativo, com tantas coisas que podem estar relacionadas ao quadro de Covid? Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Mais uma vez falando de saúde para vocês, um prazer imenso, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre esses sintomas pós-Covid. Existe, inclusive, Renato, uma denominação para esse termo, que é síndrome pós-Covid ou Covid longo, tá? Essa denominação veio a partir de sintomas persistentes de pacientes que foram acometidos por Covid e que ficam relatando esses sintomas por muito tempo, podendo chegar a sintomas há mais de um ano, mesmo estando negativos para a doença, como você mesmo citou. O que acontece? Queda de cabelo é uma queixa muito recorrente, né, dos pacientes pós-Covid. Toda doença viral, não só a Covid, pode causar ao paciente queda de cabelo, porque existe uma fase da queda de cabelo chamada eflúvio telógeno. A última fase do cabelo, da vida do cabelo, ela se chama de fase telógena, e o eflúvio telógeno é o aceleramento dessa fase, onde o paciente ela apresenta realmente uma queda mais acentuada e mais prolongada, mais persistente. E a gente tem percebido que síndromes virais, como também a Covid, pode acelerar e intensificar essa queda. Então a gente denomina isso como eflúvio telógeno. Então pessoas com Covid têm uma característica muito particular em relação à queda de cabelo por conta dessa viremia que fica ainda persistente no corpo, mesmo a pessoa estando com a doença negativa. Outra reclamação que a gente percebe também de algumas pessoas é o esquecimento. O que a Covid faz, né, que seria aparentemente um problema respiratório, que deixa a gente sem lembrar das coisas? Ótima pergunta, gente. É uma queixa muito frequente das pessoas a questão do esquecimento, né? A falta de memória, como as pessoas relatam. Além disso, Renata, existem outros sintomas, né, que são fora da parte respiratória, que o paciente também refere muito, que é a questão do prejuízo no olfato, né? Então, o esquecimento e o prejuízo no olfato tem a ver com a invasão do vírus no sistema nervoso central. O cérebro ele tem áreas específicas para a questão do controle do olfato, da memória, né, da ansiedade, e a gente vê muitos pacientes pós-Covid referindo, né, esses sintomas. E a questão do esquecimento, existe uma área cerebral específica que estudos recentes têm mostrado que pacientes com pós-Covid, né, que tiveram Covid, principalmente o Covid mais intenso, aquele Covid que teve mais sintomas, pode apresentar mais sintomas por acometimento dessa região no cérebro. Então isso leva tempo, né? Isso precisa de investigação, isso precisa de uma consulta realmente com o neurologista. Se for um sintoma que o paciente nunca teve e se intensificou, vale a pena realmente investigar para ver se tem ligação com a Covid, mas é um sintoma bem recorrente mesmo das pessoas que tiveram Covid. Essa semana eu vi nas minhas redes sociais, na verdade nas redes sociais da minha fono, né, doutora Cláudia Raposo, um cheiro para ela, de uma pessoa se queixando de rouquidão pós-Covid, e aí foi percebido alguns calos nas cordas vocais. Isso também acontece? Também acontece, né? Isso aí se dá também muito pelo quadro persistente de tosse. Quanto mais você tosse, aquela tosse mais seca e persistente, que é outro sintoma, né? Mesmo a pessoa estando negativo para a Covid já, você tem aquela tosse seca, persistente, que parece que não ataca mais à noite também, as pessoas referem muito isso, pode causar esse engrossamento das cordas vocais. E aí pode alterar, inclusive, o tom da voz. Tem mais algum outro sintoma que fica após a Covid? Tem sim, Renata. Algumas pessoas também referem ansiedade. É um sintoma bem recorrente pós-Covid, né? A ansiedade também tem a ver com áreas do cérebro que podem ser afetadas pela Covid e também pelo intestino. Quando eu tenho um processo viral mais persistente, eu acabo também mudando a minha flora intestinal. E a gente tem que pensar que nossa serotonina, que é o neurotransmissor, né? Neurotransmissor, desculpa, do prazer, da emoção, do controle emocional e do humor, tem muito a ver com a produção de serotonina no intestino. Então, se eu tenho uma desbiose intestinal pela questão virêmica também, eu posso também afetar minhas emoções pela baixa produção de serotonina. Então, assim, realmente é uma doença bem complexa. A gente ainda sabe muito pouco sobre a Covid, né? É uma doença muito recente
que ainda vão sair muitos estudos aí falando sobre esses sintomas. Mas esses que a gente citou são mais recorrentes, né, e o que mais os pacientes falam. E quais são as recomendações, então, né, para quem está percebendo que não sabe de onde veio e pode ter vindo após a Covid? Isso. É importante também orientar os pacientes que existe tratamento, tá certo? Para cada um desses sintomas. Por exemplo, o paciente que tem uma queda de cabelo mais persistente, é importante que se investigue outras coisas, como é que está o ferro, a ferritina desse paciente, como é que está as vitaminas, vitamina D, vitamina B12, né, a própria biotina também, é importante investigar. Se você fizer reposição e isso não tiver uma resposta satisfatória da queda, é importante investigar realmente e acreditar que é por conta da Covid. Então, esse tratamento às vezes leva tempo, tá? É uma queixa muito recorrente que leva os pacientes aos consultórios. Para a questão do olfato, muita gente diz, já faz 6 meses que eu não sinto cheiros específicos. Existem terapias que a fonoaudióloga pode orientar o paciente com você fazendo uma sensibilização de novo das terminações nervosas que percebem o cheiro, né, na mucosa nasal, que leva essa informação lá para o cérebro. Então, fazer aromaterapia, né, que a gente fala, é uma terapia bem interessante, onde o paciente ele começa a sentir aqueles cheiros mais marcantes de menta, de hortelã, de cebola, cheiros mais fortes para que o cérebro ele comece a reaprender e identificar aqueles cheiros. Então, realmente, é uma coisa que precisa de tratamento e acompanhamento. Perfeito, doutor Emanuel. Obrigada, viu? Até semana que vem. Muito obrigado a vocês, desejo um bom trabalho e um abração para todos os ouvintes. Valeu, esse foi o doutor Emanuel.